Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará e vamos dar início nessa aula do nosso estudo sobre transformações lineares, certo? Então aí na tela a gente tem algumas regras, né, de conduta nesse período remoto. Você pode pausar o vídeo e ler com calma, mas também você pode encontrar lá no Classroom, ok? Então, como eu já disse, o nosso objetivo é a gente estudar um pouco sobre transformações lineares, tá? Na nossa disciplina de álgebra linear. E aqui nessa aula a gente vai dar início a esse estudo, a gente vai falar sobre definições, exemplos e algumas propriedades básicas, tá? E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais nas aulas seguintes. Então, bem, o que seria uma transformação linear, né? Uma transformação linear é uma função, tá? Na verdade, é uma função entre espaços vetoriais que cumpre algumas condições, tá? Então, aqui a gente vai estar considerando V, certo? E W, espaços vetoriais, ok? E aí, como eu tinha dito, ó, T, ela a priori é uma aplicação, né? É uma função que sai de V em W, ou seja, são espaços vetoriais. Então, é uma função entre espaços vetoriais, tá? Então, ela vai ser chamada de transformação linear se, né, se ela satisfizer, ok, duas condições, tá? Então, essa condição 1 aqui e essa condição 2, ok? Então, essas duas condições, né, são justamente condições de linearidade, ok? Então, a primeira, a gente está dizendo que ela é linear para a soma, né? Ou seja, se você está aplicando essa sua função em uma soma de dois vetores, então você pode quebrar essa soma, certo? Ou seja, né? Só reescrever o que está ali. Essa sua transformação ela está sendo aplicada em uma soma de vetores. Então, a condição está pedindo que você aplicar a transformação na soma é você somar, certo? O resultado das transformações, certo? E aqui a segunda condição está dizendo respeito ao produto por um escalar. Tá? Esse alfa aqui, ó, esse alfa, ele é um número, tá? Ele é um número. Então, se você, né? O que é que essa segunda condição está dizendo? Você está aplicando a sua função, a sua aplicação aqui, né? Num produto de um número por um vetor, certo? Então, a condição está exigindo que esse número ele pode sair, tá? Da sua transformação. E isso sendo verdade para quaisquer vetores e para qualquer número real, tá? Então, o que é uma transformação linear, né? É uma função ou uma aplicação, né? Mesma coisa. É uma função entre espaços vetoriais, certo? Que cumpre essas duas condições, tá? A transformação da soma é a soma das transformações e a transformação de um produto é o produto da transformação. Esse produto é que eu digo em relação a um número, ok? E só um caso particular, né? V e W são espaços vetoriais. No caso particular, onde V é igual a W, né? No caso particular, onde V é igual a W, ou seja, minha transformação ela sai do espaço V e chega no próprio espaço V. Então, ele pode ser chamado de, em vez de a gente chamar de transformação linear, a gente chama de operador linear, tá? Isso é opcional, então se você vê em algum local, operador linear, isso, essa nomenclatura, né, é utilizada quando o espaço de saída, certo, é igual ao espaço de chegada, ok? Então, essas são as condições. Então,
é uma função entre espaços vetoriais que satisfazem as duas condições para quaisquer vetores e para todo número real, tá? Então vamos aqui a alguns exemplos. Então aqui, ó, você pode observar, né? No caso é uma T, ela é uma transformação do R2 no R3, tá? T aqui, transformação do R2 no R3. Então a gente já viu. Aqui o R2 faz lá o papel de V, R3 faz o papel de W, tá? Então R2 e R3 são espaços vetoriais. E a gente tem essa transformação aqui, certo? T de x, y igual a 3x menos 2y e x menos y, certo? 3x menos 2y, x menos y. E aí está sendo dito que essa transformação ela é linear, certo? De fato, ela é linear. Então, o que a gente tem que verificar? Né? Então, é uma função entre espaços vetoriais. Ok, o que a gente tem que verificar é a primeira condição e a segunda condição. Então, essa primeira condição, a gente tem que verificar o quê? Que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Isso para todo vetor, né? U e V do nosso espaço de saída, que é esse espaço V, que na verdade nessa situação aqui é o R2, tá? Então a gente pode denotar, como a gente quer mostrar para todo vetor U e V, a gente não pode fazer escolhas particulares, tá? Então a gente tem que mostrar para todos os vetores, então a gente tem que tomar o vetor de uma forma genérica, tá? De uma forma genérica. Então a gente está chamando aqui U de x1, y1 e o vetor V de x2, y2. São vetores genéricos do R2, tá? Bem, e o que a gente vai fazer? Então a gente vai, né, olhar, por um lado, quem é o T de U mais V, certo? Então, quem é U mais V, certo? Porque a gente vai olhar aqui, né? O T de U mais V. Então, primeiro a gente olha quem é U mais V. Então, U mais V é somar os dois vetores. Então, quando eu somo os dois vetores, né? Isso daqui, ó, é x1 mais x2, né? Estou somando U e V ali. E y1 mais y2, ok? E isso é justamente o que eu tenho aqui dentro, ó. É o vetor soma. Isso daqui é o U mais V, tá? Aí, você olha, aqui você vai aplicar a sua transformação, tá? E aí você vê o que é que essa transformação faz. Então, vamos aqui na definição de T. O que é que ela faz? Ela pega T de xy e leva em quem? 3x menos 2y e depois em x menos y, certo? Então, vamos observar. Não se prenda a letra que está sendo usada aqui, tá? Se é x, se é y, não. Mas ao que ela significa. Então, x aqui, quem é? Né? X é a primeira coordenada, tá? Então, na verdade, eu tenho que aqui é 3 vezes a primeira coordenada, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes a primeira coordenada, tá? Aqui eu tenho o que? Menos 2y. Mas quem é y? A segunda coordenada. Então, eu posso simplesmente enxergar o que? Que aqui, ó, né? É menos 2. Menos 2 vezes a segunda coordenada, tá? E aqui na última entrada eu tenho como resultado, ó, x menos y, ok? O que é que x menos y representa? É a primeira coordenada menos a segunda coordenada, tá? Então, é isso que você tem que analisar na hora que é dada uma função de forma genérica, é isso que você tem que fazer, tá? Não se prender às letras, tá? Por exemplo, seria uma coisa errada, né? Seria muito errado quando você chegasse aqui e dissesse, agora vamos ver quem é o t de x. Você chegasse e simplesmente colocasse 3x menos 2y, x menos y. Isso você não faz de jeito nenhum, tá? Você tem que olhar o que a sua transformação está sendo
o que que ela está significando, tá? O que cada letra ali está representando. Então, quando você vai aplicar a sua transformação linear aqui, né? Aqui, observe que você está aplicando onde a primeira coordenada é essa, tá? E a segunda coordenada, ó, é essa, ok? Então, o que que a sua transformação diz? É 3 vezes, né? Ó, 3 vezes a primeira coordenada. Então, é 3 vezes, ó, 3 vezes x mais y. 3 vezes a primeira coordenada. A primeira coordenada é x1 mais x2, ok? Depois, o que é que ele faz? Menos 2 vezes y, né? Ó, menos 2 vezes y, ou seja, menos 2 vezes a segunda coordenada. Segunda coordenada é y1 mais y2. Então, é menos 2 vezes a segunda coordenada, tá? E, por último, o que é que ele faz? É x menos y, né? Ou seja, é a primeira menos a segunda coordenada. Primeira coordenada para a gente é o que? x1 mais x2 menos segunda coordenada y1 mais y2, ok? E aqui você pode simplesmente desenvolver, né? Aqui, ó, distribuir, tá? Aqui também, ok? Aqui você abre ali o jogo de sinal, você vai ficar 3x1, 3x2, né? Quando distribuir, menos 2y1, menos 2y2, x1 mais x2, menos y1 menos y2, ok? E aí, eu indico até que você faça até aqui, né? Usa a definição, distribui ali o que tem que distribuir, abre as contas bem direitinho. E você quer comparar, você está abrindo essa expressão aqui, né? O t de u mais v. Você quer comparar com o t de u mais o t de v, né? Então, aqui ele já fez direto essa passagem daqui para cá e daqui para cá. Mas não é a mais simples, tá? Eu indico até que, bem aqui, você dá uma vírgula aqui, dá uma pausa, tá? E aí a gente vai começar de novo, né? Porque ele faz meio que de trás para frente. Então, t de u é quem? T de x1, y1, mais t de v, x2, y2, tá? Agora vamos olhar quem é a definição aqui de t de x1, y1. Então, o que é que sua t faz? É 3 vezes, né? O primeiro, que nesse caso é x1, tá? Menos 2 vezes o segundo, menos 2 vezes. Quem é o segundo aqui? y1, né? A gente está olhando de início essa daqui, tá? Aí depois ele faz o quê? É a primeira coordenada menos a segunda. A primeira é x1 e a segunda é y1. Agora, sim, a gente vai olhar para essa, tá? Mas usa a definição de t. O que é que t está fazendo? 3 vezes primeira coordenada, que é x2. Menos 2 vezes segunda coordenada, que nesse caso é y2. Depois a diferença, x da primeira menos a segunda, que é x2 menos y2, tá? Ótimo. E aqui, agora você pode fazer essa soma, tá? Vamos fazer essa soma. E aí você diz, vai somar, né? Coordenada por coordenada, vai ficar 3x1 mais 3x2 menos 2y1 menos 2y2 x1 menos y1 mais x2 menos y2, tá? E aí você olha, você primeiro desenvolveu, né? Aqui t de u mais v e você chegou aqui. Você desenvolve t de u mais t de v e você chega aqui, certo? Aí você olha essas expressões aqui, né? Essa expressão aqui e essa, né? São iguais, né? Essas duas são iguais? Sim, né?
É a mesma coisa. A única diferença é porque bem que no último termo tá só com a ordem trocada, né? x1 menos y1, x2 menos y2, mas você poderia escrever na ordem igual a que está lá. É a mesma coisa. Então, ó, como esta, né? Aqui, esta expressão é igual a esta expressão aqui, ó. O que é que você ganha? Que na verdade t de u mais v é igual a t de u mais t de v, tá? E isso para todo vetor u e v, né? Para todo u e v, porque você pegou o i v da forma genérica, ok? Se você conseguisse, né, vir diretamente seguir esses outros dois passos, também pode ser feito, tá? Eu acho mais natural você desenvolver t de u mais v, depois t de u mais t de v e compara as expressões, tá? Mas aí também eu deixei da forma direta, né? Ok, a gente já pode garantir que que esse t que foi dado aí é linear? Ainda não, né? A gente só verificou o primeiro item. Agora a gente tem que verificar o segundo, certo? Então, só colocar aqui a expressão, né? É 3 vezes, né? Primeira menos 2 vezes a segunda, primeira menos a segunda, tá? Certo. Aí só para a gente relembrar a definição. E o que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que t de alfa u, né, é igual a alfa t de u, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que mostrar isso para todo número real, certo? E para todo u pertencente a v, que no caso é o R2. Então, o u tem que ser um vetor genérico, então a gente vai tomar aqui, ó, né, como x1, y1, e alfa é um número real também qualquer, tá? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer, né? Vai comparar os dois lados. Então, vou começar por um lado, tá? Pelo t de alfa u, ok? Então, quem é esse vetor alfa u, né? Vamos fazer a continha aqui do lado. Alfa u, né? Quem é o vetor u? É o x1, y1. Quando eu estou multiplicando, eu multiplico cada coordenada, então ok? Então, isso daqui, na verdade, é o t de alfa x1, alfa y1. Ótimo. Agora eu vou usar a minha definição de t, né? Minha definição de t é o quê? 3 vezes o primeiro, então o primeiro é alfa x1, menos 2 vezes o segundo é alfa y1, né? E a diferença do primeiro menos o segundo, certo? E eu vou deixar por aqui, tá? Agora eu vou desenvolver o outro lado. O outro lado que eu quero é t de alfa de t de u, ok? Então é alfa de quem? T de x1, y1, tá? Então é alfa, o alfa está aqui fora multiplicando, né? E agora eu vou ver quem é o t de x1, y1. Então é 3 vezes o primeiro, menos 2 vezes o segundo, que nesse caso é só y1. E aqui o primeiro, que é x1, menos o segundo, que é y1, tá? E aqui, ó, como esse alfa está multiplicando, eu posso desenvolver, né? Ele vai multiplicar cada coordenada, então vai ficar alfa 3x1 alfa que multiplica menos 2y1, e aqui vai ficar alfa que multiplica x1 menos y1, tá? Vou distribuir ajeitando isso daqui, eu posso dizer que é 3 alfa x1, aqui é menos 2 alfa y1, né? Aqui é alfa x1 menos alfa y1. Aí você compara, né? Ó. Aqui eu encontrei quando eu desenvolvi t de alfa u, que foi essa daqui, tá? Comparando com a expressão que eu encontrei quando eu desenvolvi alfa t de u, é essa, tá? São iguais, né? Encontrei a mesma expressão, então isso me garante que o que eu queria verificar, né, está correto. Então, a primeira condição é verdadeira, a gente já tinha mostrado.
A segunda condição a gente acabou de mostrar agora. Então, sim, agora eu posso garantir que a t, dada dessa forma aqui, certo? Ela é, sim, uma transformação linear, ok? Então, vamos aqui a mais um caso. Essa daqui é uma transformação T de R em R, certo? Então, observe, R também é um espaço vetorial, tá? Então, a transformação de R em R, e nesse caso a gente ainda poderia chamar de operador, tá? Se a gente preferir, já que V aqui é R, W também é R, né? O espaço de saída igual ao espaço de chegada, então a gente poderia dizer que é um operador, tá? E aí, ele pega, no caso, x, né? E vai levar em 3x, tá? Ou seja, no caso, como ele está sendo de R, x é um número. Então, ele vai pegar um número e levar 3 vezes aquele número. Ou seja, vai pegar um número e levar no seu triplo, ok? Ele está dizendo que essa transformação ela é linear. E a gente pode verificar isso. Então, a primeira condição, novamente, o que, é que a gente quer mostrar aqui na primeira condição, né? A gente tem que ver que T de U mais V é igual a T de U mais T de V, isso para todo U e V, no caso, pertencente a R, certo? Então, U e V aqui são números, né? Já que a gente estava pegando em R, tá? Certo. Então, eu vou pegar U como sendo x1, V como sendo x2, como são genéricos, eu vou apenas tomar números assim, tá? Em R, tá? E, bem, eu posso, né, fazer T de U mais V. Então, T de U mais V, quem é, né? É x1 mais... Perdão, quem é U mais V, né? U mais V é x1 mais x2. Então, é T de x1 mais x2. Ok? E aqui eu vou usar a minha definição, né? O que é que ela faz, né? T de x é igual a 3x, ou seja, 3 vezes o que eu tinha aqui dentro, tá? Então, eu estou pegando x e estou levando no seu triplo, tá? Então, ó, ele vai pegar agora T de x1 mais x2. Então, ele vai levar no triplo disso, tá? Então, é 3 vezes x1 mais x2, ok? Então, 3 vezes aqui, certo? E aqui eu posso distribuir isso, 3x1 mais 3x2, tá? Por um lado, eu posso deixar aí. Por outro lado, eu quero chegar onde, né? Em T de U mais T de V. Não é isso? Então, quem é T de U? T de U é T de x1. T de V é T de x2, certo? Então, quem é T de x1? Então, aqui eu tenho x1 e a T eu levo no triplo disso, então é 3x1, tá? E por outro lado, aqui ó, eu tenho o que? T de x2, então vai pegar x2 e vai levar no seu triplo, ou seja, 3 vezes x2. Observe, ó, a expressão que você tinha aqui é igual a que você tem aqui. Você desenvolveu as duas expressões, chega na mesma expressão, tá? No mesmo resultado. Então, o que você está garantindo, na verdade, é que T de U mais V é igual a T de U mais T de V, isso para todo U e V pertencente a R, tá? Ou seja, a primeira condição você verificou. Vamos ver aqui a segunda condição. Então, só relembrando, T, né, de x é igual a 3x. Essa é a expressão, né, dessa transformação que a gente está trabalhando. Então, o que é que você quer mostrar? Eu quero mostrar que T de alfa U é igual a alfa T de U. Isso para todo alfa real, né? E para todo U pertencente a V, que no caso é R também, tá? Então, vamos desenvolver o primeiro lado. Então, é T, né, de alfa U. A gente está chamando U de x1, né? Ok? Então, como é a definição aqui?
a gente tem esse número e a gente vai levar no seu triplo, né? Então, é 3 vezes, né? 3 vezes o que a gente tem aqui. Então, é 3 vezes alfa x1, tá? 3 vezes alfa x1. Tudo bem, vamos deixar aí. E por outro lado, a gente quer chegar em alfa t de u. Então, é alfa, quem é u, né? No caso, é x1. Então, a gente tem o que? Alfa, quem é t de x1? É 3 vezes o que a gente tem aqui dentro, tá? Então, é 3 vezes x1. Então, a gente pode escrever isso, que é 3 alfa x1. Então, observe. A expressão, você desenvolveu um lado, né? Você chegou nessa expressão, por outro lado, essa expressão, que é a mesma. Então, é porque você tem que t de alfa u é igual a alfa t de u para todo alfa e para todo u, né? Ou seja, você tem que isso daqui é verdade, certo? Então, verifica a primeira e verifica a segunda condição. Então, isso quer dizer que, de fato, essa transformação que pega t de x e leva em 3x é de fato uma transformação linear, tá? Bem, seguindo aqui, a gente tem uma propriedade que pode nos ajudar a identificar quando que a gente não tem uma transformação linear, certo? Que é o seguinte, o que está dito aqui é que em toda transformação linear t de v em w, a imagem do vetor 0, né, saindo de v, é o vetor 0 em w, certo? Por quê, né? A condição é o seguinte, é consequência da nossa exigência 2, né, da nossa segunda exigência. Qual é a segunda exigência que a gente tem lá para ser uma transformação linear? É que t de alfa u seja igual a alfa t de u, para todo alfa pertencente aos números reais. Em particular, você pode pegar alfa igual a zero. Quando você pegar alfa igual a zero aqui, ó, o que isso lhe dá, né? Isso vai lhe dar aqui t de alfa, 0 vezes u é igual a 0 vezes t de u. Mas 0 vezes u é 0, né? Então, isso é t de 0. E, por outro lado, 0 vezes t de u, então, 0 vezes um vetor vai dar o vetor 0 aqui, tá? Que é o 0 de v, aqui é o 0 de w, tá? Ou seja, o que a gente está dizendo, né? Se é uma transformação linear, né? Então, se a gente já sabe que é uma transformação linear, então t de 0 é 0, tá? Usando a contrapositiva, né? Que é a negação. Se o t de 0 não é 0, então não é uma transformação linear, tá? Então, se t é uma transformação linear, tá? Isso implica que t de 0 é igual a 0, ok? Usando a contrapositiva, né? A gente pode dizer o seguinte, se t de 0 não é o 0, então isso é porque t não é uma transformação linear. Então, é uma condição bem simples de você verificar que uma transformação não é linear, tá? Quando você olha que não leva o zero no zero, ok? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, ele não é linear. Como que a gente poderia verificar isso de modo bem simples? Ó, você pega, se você olhar que o t, essa transformação, ela sai dos reais nos reais, tá? Então, ela tem que pegar o zero e levar no zero, né? Para ela poder ser uma transformação linear. Quando a gente calcula aqui, ó, t de 0, ele vai ser igual ao quê? 3 vezes 0 mais 1. Isso daqui vai dar 1, que é diferente de 0. Então, o t de 0 não é 0. Então, de cara, isso daqui implica que t não é
uma transformação linear, tá? Ok? Então, e geralmente, tá? Aqui eu dar uma dica, que é o seguinte, quando você tem algo somando, tá? Tipo aqui, ó, você tem esse mais um, né? Esse mais um aí, que não está acompanhado de nenhuma variável, né? Quando você tem um termo desse tipo, geralmente já não vai ser uma transformação linear. Basta você olhar que o t de zero não vai ser zero, tá? Porque esse termo, como ele está constante ali, ele não vai se anular, ok? Então, quando você olhar e tiver uma coisa assim, mais um, mais dois, qualquer coisa, algo constante, que não está acompanhado das variáveis, então já levante a suspeita que não é uma transformação linear, tá? Então, bem, aqui, ó, essa daqui, você tem o que, ó, t, né? Você tem aqui, ó, t do R3 no R2, tá? Aí, ó, observe o seguinte, o que eu acabei de dizer, né? Ele sai do R3 no R2, então ele pega o vetor do R3, que tem 3 variáveis, no caso x, y, z, e aí ele leva no R2, que tem duas coordenadas, tá? Bem, e você olha que na primeira entrada aqui, ó, na primeira coordenada tem um mais 2 aqui, tá? Então, é justamente o que eu tinha comentado antes. Esse mais 2 já vai lhe indicar que não é uma transformação linear, tá? Você já fica suspeito. E para você só confirmar, né, você pode olhar que o t de zero não vai ser zero. Então, você vai pegar o t, né? O zero do R3, né, é o 0, 0, 0. Ok? Então, como que sua transformação é aplicada? É 3 vezes a primeira coordenada, então é 3 vezes 0, mais 2, aí 2 vezes a segunda coordenada, que no caso é 0, menos a terceira coordenada, que também é 0, tá? Então, no final das contas, ó, você tem que vai dar 2 e 0, que isso não é o vetor 0 do espaço de chegada, né? Não é o 0 de W, ou seja, o 0 do R2, tá? Então, isso daqui já me tem, né? Já consigo garantir que não é uma transformação linear, tá? Não é transformação linear. Então, isso já lhe garante, tá? Simplesmente você olhar que não leva o zero no zero, tá? E aí, você pode pensar o seguinte, muitos alunos confundem, né? Que pega, então se leva o zero no zero é transformação linear, correto? Não, tá? Errado. A gente só tem que, se for transformação linear, então leva o zero no zero, ok? A volta não é verdadeira, tá? Não é necessariamente verdadeira, ok? Não é suficiente, né? Se o t de zero é zero, isso não garante que é transformação linear. Então, é o que é dito aqui, tá? Se, né? Se é transformação linear, então a gente tem isso daqui, t de 0 é 0, né? Isso foi o que a gente já viu, certo? E aí a recíproca não é verdadeira, tá? Porque eu posso ter que o t de 0 é 0 e não ser uma transformação linear, tá? Não ser uma transformação linear. Um exemplo disso é dado aqui, tá? Eu tenho uma transformação, ó, sai do R2 e chega no R2, tá? Então, na verdade, aqui seria um operador, tá? E se você olha, ó, t de 0, 0, tá? Ele vai ser igual a x, né, ao quadrado, que no caso é a primeira coordenada ao quadrado, 3 vezes a segunda coordenada, certo? Que isso vai dar 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0, 0. Olha aí, o t de 0 é igual a 0, tá? Então, a gente tem aqui, né, que o t de 0 é igual a 0, tá? Muito bem.
Só que essa daqui é uma aplicação linear? Não, ela não é uma aplicação linear, tá? Ela não vai verificar aquela primeira condição, por exemplo, tá? Ou até mesmo a segunda condição. Nesse caso, se você pegasse, por exemplo, né? Se você pega, por exemplo, para mostrar, quando eu estou trabalhando com a situação que é para mostrar que não é um exemplo particular, já é suficiente para mostrar que não é uma transformação linear. Então, eu vou pegar aqui um exemplo particular, tá? Vou pegar U para ser 1 e 2, tá? E eu vou pegar o alfa para ser menos 1, ok? Então, nesse caso, quem que seria o t de alfa u, né? Alfa u é menos 1 vezes 1, 2, tá? Então, esse seria o menos 1, menos 2. A gente teria o quê? A gente teria t de menos 1, menos 2. Qual é a definição dessa aplicação? Ela pega o primeiro ao quadrado, então é menos 1 ao quadrado, e 3 vezes o segundo, então é 3 vezes menos 2, tá? O que é que dá isso daqui? Daria 1, e aqui daria menos 6, certo? Por outro lado, a gente teria que comparar com alfa t de u. Então, alfa é menos 1, e o t de u, que no caso é 1 e 2, tá? Então, seria menos 1, que a gente já tem aqui. Quem é o t de 1, 2, né? É primeiro ao quadrado, então é 1 ao quadrado, e 3 vezes o segundo, que no caso é 2. Então, isso daqui daria menos 1 vezes, né, o vetor 1 e 6. Quando você multiplica, você teria menos 1 e menos 6. É o mesmo vetor que você tem aqui, né? É o mesmo vetor que você tem aqui e aqui? Não, né? Observe, você encontrou resultado diferente. Aqui você tem 1 e no outro você tem menos 1. Isso, né? Isso já fura. Então você tem que o t de alfa u é diferente, né? Aqui você tem o que é diferente de alfa t de u para esses vetores aqui em particular, certo? Mas para ser transformação linear, tem que ser verdadeiro para todos, né? Como tem um que falha, então já não é transformação linear, ok? Então veja, né? Então isso daqui implica que t não é transformação linear, tá? Então o que é que a gente tem? T de 0 é 0 e t não é transformação linear, tá? Então levar o 0 no 0 não garante que seja transformação linear. Então, que tipo de situação você pode ficar atento para que isso aconteça? É quando você, por exemplo, né, você tem aqui expoentes, tá? Então, expoentes, raízes, tá? Isso não pode ter em transformações lineares, tá? Então, quando você tiver uma expressão que aparecer algo ao quadrado, certo? Algo ao cubo, uma raiz, logaritmo, esse tipo de coisa, esse tipo de função. Então, você já pode suspeitar que não vai ser uma transformação linear. Aí você só teria que confirmar, certo? Então, bem, aqui agora eu vou apresentar outras transformações lineares que são mais comuns, que a gente sempre vai encontrar aí nos nossos estudos, tá? O primeiro dele é a identidade, tá? É a transformação identidade, ou operador identidade, porque ele sai de um espaço vetorial e chega no mesmo espaço vetorial, tá? A gente vai usar essa letra I para denotar justamente I de identidade, né? E ele pega o vetor, né? E leva no próprio vetor, certo? Então, é a identidade, tá? Pega o vetor, leva no próprio vetor. Então, I de V é igual a V. É como se fosse aquela nossa função f de x igual a x,
certo? Fazendo analogia lá ao nosso estudo de função na reta, né? Que no caso também é uma transformação linear, ele vai respeitar todas as condições, no caso onde V é igual a R, tá? Bem, então, se você estivesse trabalhando em outro espaço, a gente consegue generalizar esse tipo de função, né? Função f de x igual a x, só a função identidade. Ele pega um vetor e leva no próprio vetor, ok? Então, ela é linear sim, tá? E é bem fácil de você verificar as condições, né? Então, a primeira, quando você tem i, não precisa nem você escrever, né? Por exemplo, quando a gente estava no R2, a gente escrevia x1, x2, né? y1, y2, né? E para designar os vetores u e v. Aqui nem isso. A primeira condição, u mais v, né? Pela própria definição, ele leva o vetor u mais v no próprio vetor u mais v, né? Só que eu tenho que, deixando assim, por outro lado, né? Quem é o i de u mais i de v, né? Ele leva o i de u, é o u, né? Porque ele pega o vetor u e leva no próprio u. Quem é o i de v? É o v, porque ele pega i de v e leva no próprio v. Observe, ó, a mesma identidade. Então, isso mostra que a primeira condição é verdadeira, tá? O i de u mais v é igual a i de u mais i de v, tá? A segunda, né? Você teria que olhar i de alfa u. Só que quem é i de alfa u, né? É alfa u, porque é a identidade, ele leva no próprio vetor, ele não muda nada, tá? E por outro lado, quem é alfa i de u, né? É alfa, que está multiplicando lá fora. E quem é i de u? É o próprio u. Ó, observe novamente, ó, mesma expressão, tá? Então, aqui mostra a condição 1 e essa daqui mostra a condição 2, certo? Uma mais simples do que essa é a transformação nula, tá? Transformação nula, ela pega todo vetor e leva no vetor zero, tá? Todo vetor leva no vetor zero. Também é uma transformação linear, tá ok? Então, e agora a gente pode operar entre dois espaços aqui diferentes, tá? Então, t de v é igual a zero para qualquer vetor, tá? E as condições você pode verificar também de forma bem simples, tá? Do jeito como eu já venho mostrando, fica até como a forma de você exercitar. Então, uma outra que você pode encontrar é a simetria, tá? Simetria em relação à origem, tá? Simetria em relação à origem. Então, você pode estar trabalhando, na verdade, entre qualquer espaço vetorial, aí tem o R3 e o R3, né? Mas você poderia pegar qualquer espaço vetorial, VV aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas para fazer mais sentido geométrico, a gente pegou o R3 ou o R2, tá? Então, o que é que ele faz? Ele pega o vetor V, né? Ele pega um vetor V e leva no vetor menos V. Então, o T, nesse caso aí, né? Que é da simétrica, ele pega um vetor e ele leva no menos aquele vetor, que é o seu oposto, tá? Então, a primeira condição, você pode verificar de forma simples, ó. T de U mais V, quem é, né? Nesse caso, a gente também não precisa escrever as coordenadas dos vetores, tá? Porque ó, ele pega o vetor U mais V e ele vai levar no oposto dele, que é o menos U mais V, tá? Aí aqui você pode distribuir, vai ficar menos U, menos V. Isso por um lado. Por outro lado, você tem que olhar quem é o T de U mais o T de V. Então, quem é o T de U, né? É o menos U, porque ele pegou U e levou no seu oposto. Aí mais, né? Quem é o T de V? É o menos V, porque ele pega o V e leva no seu oposto. Então vai ficar menos U. Aí esse mais menos V é o menos V, tá? Então observe, ó, essa expressão é igual a essa expressão.
a condição 1 é verdadeira. A condição 2 eu vou deixar para vocês, tá? Vocês podem verificar também, que vai ser verdadeiro. Então, essa expressão, que pega o vetor U e leva no vetor V e leva no menos V, ela é uma transformação linear, tá? Bem, queria só dar vou pegar o caso aqui do R2, né? Porque é mais fácil de você desenhar. Então, se eu tenho aqui X, aqui Y, tá? Y. Então, o que que você está fazendo nessa situação? Se você tem um vetor V aqui, certo? Você tem um vetor V. Você tem um vetor V, que a gente vai representar aqui por essa flecha, esse ponto, ok? Quem é T de V, né? T de V é o vetor menos V. Então, na verdade, ó, você está pegando o vetor, só que você está mudando a direção dele, tá? Então, ele vai ser agora, ó, esse vetor aqui, certo? Esse daqui, ó, é o menos V, ok? Ele está pegando o seu simétrico, ó, justamente em relação à origem que está aqui, certo? Em relação à origem que a gente tem aqui, ok? Então, é isso que está fazendo. E esse daí, né, é justamente o nosso T de V. Então, ele pega um vetor e ele pega justamente a sua simetria em relação à origem, tá? Para dar uma ideia do que isso está fazendo, ok? Bem, aqui um outro exemplo é o da projeção ortogonal, tá? Projeção ortogonal. Nesse caso a gente está com R3, mas existe também a ideia de projeção no R2 e tudo mais, tá? Em todos os outros RMs. No caso do R3 é porque a gente tem um uso maior. Então, bem, uma projeção, então a gente está no R3 e a gente pode pegar a projeção no plano XY. Então, aqui, ó, repare, a gente tem X, Y e Z, certo? E Z aqui. Então, o plano XY é esse aqui, ó, tá? Esse plano aqui. Okay? É como, dando uma ideia, é como se fosse aí o chão, tá? Como se fosse o chão. Então, bem, essa transformação do R3 no R3, ela vai pegar o quê? Pega aqui um vetor no R3, coordenada x, y, z, tá? E ele vai pegar e levar no vetor x, y e toma, né? E está tomando, ó, terceira coordenada nula. Então, a única coisa que ele está fazendo é o quê? Anular a última coordenada. Então, t de x, y, z é igual ao t de x, y, zero, a última coordenada, tá? Que é o zero. Então, o que é que isso está... E qual é a interpretação dessa transformação, né? Então, ó, se você tivesse um vetor, bem aqui, um vetor V, né? Ele leva na projeção, a projeção nesse plano aqui, como eu já tinha dito, certo? Como ele está anulando a coordenada Z é o que dá a altura, né, desse vetorzinho. Então, ele está trazendo esse vetor para o chão, de certo modo, tá? Pode pensar desse modo. Então, ó, ele pega esse vetor e traz aqui, ó, para o chão. Então, o vetor x, y, 0 é esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui de baixo. Vou pegar aqui outra cor. Então, é esse vetor aqui de baixo, ó, tá? Então, esse daí é o x, y, 0, que é o seu t de v, tá? Então, é isso que você está fazendo. Então, você poderia fazer projeção em relação ao plano XZ, em relação ao plano YZ, tá? Só que aí você iria zerar as outras coordenadas, não a coordenada do Z, ok? E aí, eu vou deixar também aqui para vocês, ó, para você verificar, fica como exercício, para você verificar que essa transformação desse modo
T de x, y, z igual, não tem isso, igual a x, y, 0 é uma transformação linear, tá bem? Então, a interpretação geométrica é essa, a gente usa bastante, ok? Vamos lá. Bem, então, eu tenho aqui uma matriz, certo? Tenho aqui uma matriz, matriz A, tem os coordenadas 1, 2, menos 2, 3, 0, 4, tá? Essa daqui é uma matriz que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, a partir dessa matriz, eu posso determinar uma transformação linear, tá? Então, dada essa matriz, eu posso determinar uma transformação linear. Como está relacionada com essa matriz A, eu vou colocar bem aqui, ó, T subíndice A, tá? T subíndice A. Então, essa matriz, ela vai sair, essa transformação, ela vai sair do R2 e vai chegar no R3. Observe, ó, que tem relação com esse 3 e com esse 2 aqui, só que está em uma ordem invertida, tá? Certo. Com isso, como que eu vou definir essa transformação, tá? Eu vou pegar e vou definir da seguinte modo. Vai ser definido do seguinte modo, ó. Eu vou pegar um vetor V e vou levar no produto da matriz A pelo vetor V. Aí, só que esse vetor V eu escrevo ele na forma matricial, certo? Então, ó, esse V ele está no R2, certo? Geralmente eu pego o V como no R2 x, y, tá? Só que como eu estou trabalhando com matriz aqui, eu posso escrever na forma matricial, que é só porque eu pego ele em pé, tá? Ok? Só escrever na forma matricial. Pegando na forma matricial, ele é escrito em pé desse modo, tá? Então, ó, eu vou pegar T de V, né? TA de V, que estou relacionando com essa matriz. Eu vou pegar justamente, ó, a matriz multiplicado por essa outra matriz, né? Que agora é V, tá? Que é V dado dessa forma. Então, isso daqui eu posso fazer. Então, ó, observe. Quando eu faço isso, né? Quem é ali A vezes V, certo? Então, aqui eu tenho A, aqui é V, e aí eu faço simplesmente o produto de matrizes, tá? Ó, primeira linha, primeira coluna, tá aqui o resultado, tá? Depois, segunda linha, segunda linha, primeira coluna, tá aqui o resultado. Depois, terceira linha, pela coluna, tá aqui o resultado. E aí, ó, eu tenho isso daqui que é um vetor, que está escrito na forma matricial. Então, isso daqui, ó, eu também posso escrever na forma como a gente está acostumado, né, ó. Ok? Ou seja, no final das contas, você tem que esse T de V, que é A de V, né? Você está dizendo que é x mais 2y menos 2x mais 3y, 4y. Ok? Então, ó, TA, né? Então, dado uma matriz, você pode definir uma transformação linear desse modo. Então, isso para qualquer matriz, tá? Observe. A única coisa que vai mudar é na hora de você fazer essa multiplicaçãozinha bem aqui, tá? Só porque dada outra matriz seria outros números ali, né? Mas o procedimento é o mesmo. Porque a definição é genérica, né? A definição é genérica. Isso daqui, ó, não precisa de nada em particular da sua matriz, tá? A não ser ela respeitar, seus espaços respeitarem as ordens, tá? Então, ó, respeitar a ordem nesse sentido, né? Ó. Se a sua matriz é uma 3 por 2, então sua transformação
ela sai do R2 e chega no R3, certo? Então, o que fica aí é o seguinte, que dada uma matriz, eu consigo uma transformação linear, tá? Associada a ela. Então, fica aqui a observação, né? Ó, uma matriz A, aí uma matriz M por N, sempre, tá? Sempre determina uma transformação linear. Aí o que acontece? Só vai inverter aqui, certo? É uma matriz, se ela é uma matriz M por N, então troca. Então ela sai do Rn e chega no Rm, tá? E aí, dada por esse T de A. E como é esse T de A, né? T de A, no caso, ela sai do Rn para o Rm, né? Que é o contrário. E aí ele vai pegar um vetor V e vai levar justamente em T de V, que T de V, né? A gente acabou de ver que é o produto dessa matriz A pelo vetor V. Aí esse vetor V escrito na forma matricial, tá? TA, né? Ok? Então, o que fica é isso. TA de V é A V, ok? Então, isso daqui, e isso vale sempre, tá? Para qualquer matriz. Só você ao fazer desse modo a definição, tá? Se a matriz é de ordem M por N, então ele sai do Rn e chega no Rm, tá? Certo. E aí, mais adiante, né? Isso em algumas aulas mais na frente, a gente vai ver o contrário, tá? A gente vai ver o contrário. Que, dado uma transformação linear, sempre tem uma matriz pelo qual ela pode ser representada, tá? Então a gente viu o quê? Que dada a matriz, a gente consegue uma transformação linear. A gente vai ver nas próximas aulas que, dada a transformação linear, a gente obtém uma matriz relacionada a ela, ok? Então, vamos lá. Uma propriedade que a gente tem aqui a respeito dessas transformações lineares é a seguinte, que quando a gente tem uma combinação linear de vetor, a gente pode quebrar, né, todas as somas e tirar todos os produtos por escalares, certo? Então, observe o que a gente tem aqui, né? Ó. AV1 mais A2V2, ok? E aí a gente, ó, tirou o A1, tá? Tirou o A2, quebrou aqui na soma, certo? Então a gente sempre pode fazer isso. Quando você tem ali, né? T de A1, então vou pegar números, aqui eu vou pegar números particulares, por exemplo, se eu tivesse 2 vezes V1 mais 4, 5 V2, né? Então, aqui eu poderia simplesmente, né? Quebrar aqui, vou fazer devagar, ó. Vou quebrar na soma. Agora eu tiro 2. Tiro 5. Se eu quisesse também, eu poderia ir direto, né? Daqui para cá, tá? Se eu quisesse. Mas aí, eu escrevi assim só para ficar mais didático. Mas aí, ó, observe, tá? Você pode tirar esses números e quebrar nessas somas, tá? Agora, você só não vai fazer isso. Agora, isso daqui está errado. Vou colocar em vermelho, tá? Por exemplo, você tem aqui, ó, 2V1 mais V2. Aí, tem esse 2, você bota o 2 multiplicando tudo. Tá errado, tá? Porque esse 2 que a gente tinha aqui, ó, ele só estava multiplicando o V1. Então, ele não pode aparecer ali multiplicando o T de V2, tá? Então, isso daqui tá errado. Por causa disso, tá? Ele só vai aparecer aqui, ok? Então, isso daqui sim tá errado, tá? Isso sim tá errado. Então, cada número vai acompanhar
o vetor que ele estava multiplicando, tá? Bem, isso pode ser feito para 2 vetores, pode ser feito para 3 vetores, para 4 vetores, para quantos vetores você quiser, tá? Então, se você tinha uma combinação aqui com vários vetores, certo? Esses vários aqui a gente usa n, né, para dizer, é uma certa quantidade qualquer. Então, se eu tenho vários vetores aqui, eu posso sim, quebrar em somas, certo? Quebrar todas as somas e eu tinha o A1 multiplicando o V1, então agora o A1 vai multiplicar o T de V1. O A2 estava multiplicando o V2, agora o A2 vai multiplicar o T de V2. O AN estava multiplicando o VN, agora o AN vai multiplicar o T de VN, tá? Então eu posso quebrar aí em todas as somas e tirar cada número que estava multiplicando, certo? Então eu posso fazer isso para uma quantidade qualquer de vetores que eu tenho numa soma. E isso eu só posso fazer também, né? Quando eu já sei que isso é uma transformação linear, tá? Se for uma transformação linear, eu posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com qualquer tipo de função, não. Tem que ser uma função linear para que eu possa fazer isso daí, ok? Bem, vamos lá. Vamos aqui a um exemplo, tá? Exemplo com cada de exercício, que é o seguinte. Eu vou trabalhar aqui com V, sendo o meu espaço, o R3, tá? E aí, essa matriz, essa transformação T é uma transformação do R3 para o R3. Só que não foi dada a cara, né, da minha transformação. A cara da minha transformação, ou seja, não disse como que funcionava a minha transformação linear, né? Quando eu digo a cara, é isso daqui. A lei de formação, né? T de x, y, z, porque ele sai do R3, teria que ser igual a alguma coisa aqui, né? Tipo x menos z, né? 2y mais 3z. Não foi dito, e aqui a última coordenada, digamos que x, não foi dito a lei de formação, tá? Não foi dito. Então eu não sei, né? Eu não sei a lei de formação, porque se eu soubesse algo desse tipo, né? Então eu poderia fazer, porque ele pede para calcular t de 5, 3 e 1. Aí eu faria t de 5, 3 e 1 é igual a, né? Aí aqui primeira menos terceira coordenada, então é primeira menos terceira, né? Aí aqui seria 2 vezes a segunda, então é 2 vezes 3, mais 3 vezes a terceira, que é 1, e depois a primeira coordenada, que no caso é 5, né? Aí seria 4, 6, 9 e 5, né? Mas eu não tenho essa lei de formação aqui, tá? Eu não tenho. Então, não posso calcular t de 5, 3, 1 desse modo. Então, eu vou ter que fazer isso de outra maneira, tá? Vou ter que fazer isso de outra maneira. Então, bem, não foi dito a cara, né? Mas alguma coisa tem que ser dita em troca, né? Porque já que não foi dito a lei de definição, tem que dar alguma informação pela qual a gente possa resolver. Então, o que foi dito é o seguinte, ó. Foi dito que o t do vetor 1, 0, 0 é igual a 1, 1, 0. Foi dito que o t, né, a transformação sobre o vetor 0, 1, 0 é igual a 0, menos 1 e 2. E que a transformação do vetor 0, 0, 1 é o vetor 1, 1, 1. Ok? Então, isso é tudo que a gente sabe, tá? Será que com isso a gente consegue descobrir quem é t aplicado no vetor 5, 3, 1, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai, né, olhar o seguinte, a gente quer olhar para esse vetor, né, escrito como uma combinação linear desses, tá? Desses daqui. Então, eu vou colocar aqui em verde a nossa resposta, ok? Então, vou chamar esse daqui, ó, esse daqui, vou chamar de U1,
o 2 e o 3, tá? Deixa eu ver, só vou chamar de V, que é para ficar igual como a gente tinha ali. Vou chamar de V1, V2 e V3, tá? Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer? Tá? Primeiro eu vou dar a ideia, depois a gente vai fazer as contas. Então eu vou pegar e vou tentar escrever esse meu vetor, que eu vou chamar esse daqui de V, tá? Eu vou tentar escrever o meu vetor V como combinação linear dos meus vetores V1, V2 e V3. Digamos que eu já saiba, tá? Aqui A1 é um número, V1 é aquele vetor ali, é só para não ficar escrevendo um monte de... Aí aqui é um número A2, vezes o vetor V2, que é aquele ali, mais o A3, que é outro número. Então, digamos que eu já consegui escrever. Eu já sei quem é A1, A2 e A3. Né? Eu já consegui. Então, em que isso ajuda? Tá? Isso vai me ajudar no seguinte, porque eu posso aplicar agora, né, a minha transformação dos dois lados. Então, quando eu aplico T aqui, ó, certo? Eu vou aplicar, então, eu vou só escrever de novo embaixo. Então, vai ficar T de V vai ser igual a T de A1 V1 mais aqui, né? Eu vou aplicar T, certo? Aqui eu vou escrever como combinação. Certo? Aí quando eu for fazer isso, ó, então, depois o que é que eu vou fazer, né? Eu vou usar a propriedade, tá? Eu vou usar aqui a propriedade. Usar a propriedade. Por quê? Na propriedade diz que eu posso quebrar todas as somas e tirar os números, tá? Então, ó, eu vou quebrar as somas e tirar os números. Então, quando eu quebrar nas somas, ó, tirando aqui, TV1, né? Mais A2, TV2, mais A3, TV3, ok? Muito bem, mas e agora, né? Aqui eu já sei, ó, esses valores, tá? Por quê? Quem é o T de V1? Foi dado lá, ó. Vai ser A1, né? 1, 1, 0. Mais o A2, né? 0, menos 1 e 2, tá? Mais o A3, 1, 1, 1. E como o A1, A2 e o A3 eu já conheço, né? Eu já terei conhecido, digamos assim. É só pegar e fazer essa soma aí. E eu sei quem é o T de V. Que por outro lado, quem é o V, né? É o T de 5, 3, 1, que é o que eu queria descobrir, certo? Então, aqui o que eu tenho que fazer de início é o que, né? É escrever como uma combinação linear, tá? A partir do momento que eu conseguir escrever como combinação linear, é só eu seguir esse passo a passo aqui e eu vou conseguir determinar quem é o T de V, né? Que é o vetor que eu quero, 5, 3, 1, ok? Então, como que a gente faz para escrever como combinação linear? Então, vamos lá. Eu quero, né? Então, eu vou colocar assim. Eu quero que T não tem nada de T para escrever combinação linear, né? Eu quero que 5, 3 e 1 seja igual a 1 vezes o vetor V1 mais A2, o vetor V2 mais, né, o A3, o vetor V3. Então aqui eu vou multiplicar cada um deles e somar, tá? Então aqui, ó, vai ficar A1, 0, 0. Aqui vai ficar 0, A2,
0, mais 0, 0, A3. Quando eu somo aqui, vai ficar o A1, A2, A3, certo? Quando eu comparo, né, ó, primeiro com primeiro, então A1 tem que ser igual a 5, segundo com segundo, A2 tem que ser igual a 3, terceiro com terceiro, né? Então A3 tem que ser igual a 1. Então eu acabo de descobrir, ó, quem é o A1, o A2 e o A3, certo? Acabo de descobrir. Então, bem, é a etapa que eu queria ali, certo? Então eu vou só repetir, né? O que eu já fiz ali. Agora, usando a forma mesmo numérica, tá? Então, a partir do momento que eu consigo escrever, né? Eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui 5, que é o que eu tinha chamado de V, né? 5, 1 e 3 é igual a A1, que no caso é 5 vezes o vetor 1, 0, 0, mais, né? O 3 vezes, que era o A2, né? O 1, 0, 1, 0, mais, né? O A3, que no caso é 1, então não vou nem escrever, o vetor 0, 0, 1. Ok? Bem, escrevi isso. O que é que eu faço agora, né? Eu vou aplicar o vetor t dos dois lados, tá? Né? Só que quando eu aplico o vetor t desse lado aqui, os números saem e eu fico só com, né? Vou quebrar as somas e tirar os números, né? E esses valores aqui, né? Esses valores é justamente o que foi dado na questão, tá? Então, isso daqui é 5 vezes quem? O vetor 1, 1, 0, né? O t de 1, 0, 0 é o que foi dado ali. O t de 0, 1, 0 é 0, menos 1, 2. E o t de 0, 0, 1 é o vetor 1, 1, 1. Então, isso daqui me dá o quê? Vou só multiplicar, vai ficar 5, 5, 0, 0, menos 3, 6 e 1, 1, 1. Somando esses vetores aí, eu vou ter na primeira coordenada 6, na segunda coordenada vou ter 3, né? E na terceira coordenada 7. Então, o que é que eu ganho? Que o t de 5, 3, 1 é igual a 6, 3, 7. Ok? Então, um modo de você fazer, tá? Então, essa questão é bem interessante mesmo. Tem cara de exercício. Eu gosto bastante. Então, vamos aqui para o nosso último exemplo dessa aula, né? Que também é bem parecido com o que foi dado ali, né? No exemplo anterior. Então, a gente tem T, aqui é uma transformação do R3 no R2, é uma transformação linear. B, que é dado pelos vetores V1, V2 e V3, ele é uma base do R3, tá? Então, e sua cara é dada aqui, V1, esse vetor 0, 1, 1, 0, V2 é o vetor 1, 0, 1 e o V3 é o 1, 1, 0, tá? Então, determinar quem é o t de 5, 3, menos 2, sabendo que aí o t de V1 é 1 menos 2, o t de V2 é 3, 1, e o vetor e o t de V3, né? Aqui está t de V3 é 0, 2, ok? Então, bem, como que a gente faz isso? Então, a ideia é a mesma, tá? A gente vai escrever o vetor que a gente quer saber, que é esse daqui, ó. A gente vai chamar de V, né? Então, a gente vai querer escrever V como combinação linear dos vetores, né? Nos quais
a gente já sabe, já conhece a transformação, que no caso é esse V1, né? Já foi dado, o V2 e o V3, porque já foi dado os valores da transformação aplicado em V1, V2 e V3, né? Então a gente vai querer descobrir como que se escreve o vetor V, que é o que a gente quer, como combinação linear de V1, V2 e V3, né? Então, como esse daqui é a primeira pergunta, tá? Como que a gente faz, né? Então, vamos lá. Quem é o vetor V, né? A gente quer escrever 5, 3, menos 2 como combinação linear, né? Então, é A1 vezes o vetor V1, que é 0, 1, 0, mais um A2, o V2, que é 1, 0, 1, mais o A3, que é o vetor A3 e o vetor V3, que aí V3 é o vetor 1, 1, 0, tá? Então, isso daqui é 0, A1, 0, mais, aqui vai ficar 2, 0, A2, mais, aqui é A3 e 0, ok? Somando aí, o que a gente tem, né? Primeira coordenada vai ficar A2 mais A3. Segunda coordenada vai ficar A1 mais A3. Terceira coordenada dá A2, ok? E agora a gente vai comparar aqui as coordenadas desses vetores, né? Então, essa primeira coordenada é 5. Então, a gente tem que A2 mais A3 é igual a 5, tá? Aqui, ó, segunda coordenada é 3, tá? Então, A1, vou escrever aqui de forma ajustada, já que a gente vai ter um sistema, né? 3. E aqui, essa terceira coordenada é menos 2, então, A2 é igual a menos 2. Então, na verdade, a gente tem aqui um sistema, certo? Só que aqui, ó, a terceira equação já dá o valor de A2, certo? Menos 2. Ok? Então, a gente já sabe quanto vale A2. Sabendo disso, a gente vem aqui na terceira, né? Então, A3 é igual a 5 menos A2. Então, é 5. Menos A2 é mais 2, né? Que é 7. Então, a gente tem, na verdade, que o A3 é 7. Ok? E agora, esse sistema ficou simples, né? O A1, né? O A1 é 3 menos o A3. Então, ele é 3 menos o A3, a gente descobriu que é 7, né? Então, a gente tem que menos 4. Então, a gente descobriu, na verdade, que o A1 é igual a menos 4, tá? Então, isso daqui é a conta, né? Para a gente descobrir os valores da combinação linear, dos coeficientes da combinação linear, tá? Então, vou deixar bem aqui. E com isso, né? Aí a gente consegue agora escrever, né? Que 5, 3 menos 2, ele é igual, né? Ao A1, que no caso é menos 4, vezes o vetor V1, que é o 0, 1, 0, o A2, né? Que no caso é menos 2, com o vetor V2, que é o 1, 0, 1, tá? Aí depois o A3, que no caso é 7, e o vetor V3, que é 1, 1, 0. E aí, né, a gente pode escrever a combinação linear, a gente pode aplicar T desse lado aqui, tá? Dos dois lados. Só que do lado esquerdo, né, como a gente pode quebrar as somas e tirar as constantes, na verdade, vai ficar o T aqui, o T aqui e o T aqui, certo? Então, com isso, né, a gente vai ter exatamente, a gente já conhece esses valores, o T de 0, 1, 0, né, que é o T de V1. A gente já conhece o T de 0,
o t de 1, 0, 1, que é o t de V2, e aqui é o t de V3, ok? Então, isso foi dado ali no enunciado, né? O t de V1 é 1 menos 2, aí o t de V2 é 3 e 1, o t de V3 é 0 e 2. Então, você só vai aqui multiplicar, né, e somar vetores. Aí essa parte todo mundo já está bem profissional. Aqui vai dar, né? Menos 10. Aqui a gente vai ter certo? Bem, então é isso daqui, tá? Então, na verdade, t de 5, 3 menos 2, a gente tem aqui como resultado isso, certo? Então, primeira coisa é você escrever como uma combinação linear, então você vai ter que descobrir como que determina isso. Você aplica t, né, dos dois lados. Aí do lado que você tem a combinação linear, você usa aquela propriedade, você quebra nas somas e tira os números, né, que estão multiplicando. Depois você utiliza o que foi dado no enunciado, então você sabe quem é t de V1, t de V2, t de V3. Depois é só você fazer as continhas, né, e fazer a soma dos vetores, e aí você encontra o resultado desejado, tá bem? Então, aqui é só um resumo do que eu acabei de fazer, tá? Na aula de hoje, o que eu queria apresentar para vocês era isso, da definição, né? A definição, alguns exemplos, né, de transformações, as mais conhecidas. A gente viu também como que a gente verifica, né, que é a transformação linear. A gente viu aquela situação em que se não leva o zero no zero, então não é uma transformação linear. A gente viu também que a situação de que se eu tenho uma transformação que o t de 0 é 0, isso não é suficiente para eu garantir que é uma transformação linear, né? Foi dado lá um exemplo. E a gente viu aqui essas situações onde não é dada a lei da formação e pede para a gente determinar a transformação aplicado em um certo vetor, né? Sendo que eu conheço a minha transformação só sobre uma base, tá? Então, a gente tem que escrever como combinação linear, usa as propriedades que foram dadas, faz os cálculos devidos e encontra o resultado, tá? Eu espero que tenha ficado claro e agradeço a atenção até aqui e até a próxima.